Olá, amigos. O portal DBO e a revista AgroDBO têm a satisfação de receber em nossos estúdios o Dr. Ondino Batalha, engenheiro agrônomo que foi 30 e tantos anos pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas e que nos honra com a sua presença. Junto para me ajudar a fazer questionamentos ao Dr. Ondino, está o Hélio Casale, engenheiro agrônomo, cafeicultor e consultor, e que é membro do conselho editorial da revista AgroDBO. Doutor Ondino, seja bem-vindo. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra para recebê-lo e antecipadamente já posso dizer, volte outras vezes, eu tenho certeza que vai ser interessante a nossa conversa. A sua área de pesquisa sempre foi na fertilidade e nutrição de planta, nutrição vegetal, né? E agora o senhor tem uma empresa desde 2003, né? 2004. 2004, onde a sua área de especialização continua no foco da empresa. Que novidade existe hoje que a gente ouviu falar aí e queria ouvir de sua própria voz sobre a questão do controle do greening nos citros, que é a doença mais importante da citricultura, né? E o senhor tem encontrado, aparentemente, pelo que dizem as notícias, um bom nível de controle do greening. Como é que funciona isso? Bem, apenas para dizer um pouquinho da Complant, é uma empresa que nós criamos em 2004, 2005. Né? Tenho dois sócios, o Pedro Furlani, especialista em hidroponia, o Hélio conhece ele muito bem, e o Camilo Medina, que o Hélio também conhece muito bem, que é um fisiologista de plantas. Uhum. Né? E quando surgiu o greening, há pouco tempo atrás, aliás, a nossa especialidade é nutrição e fisiologia de plantas. Então nós desenvolvemos produtos, consultorias, treinamentos nessa área, né? E citros sempre foi um campo bastante grande de trabalho da nossa empresa, pela especialidade do Camilo, principalmente, né? E quando surgiu o greening, uma preocupação nossa era de preservar os clientes também, né? Claro. Porque, como dizia o nosso professor lá do Botucatu, ele dizia, onde entra o greening, sai a citricultura. Né? Porque o pé tem que ser abatido, né? Então, isso tinha sido uma norma. Agora o Brasil precisa enfrentar essa situação. Né? Então, a nossa empresa, tendo essa especialidade, começamos a estudar muito bem a doença. Né? Vimos que ela é uma bactéria que provoca essa doença, é transmitida por um psilídeo, um pequeno inseto. Essa bactéria provoca um desarranjo na nutrição e na fisiologia da planta. Então vamos estudar o que acontece com a fisiologia da planta. Simplesmente a planta tenta se defender da presença da bactéria. Como ela tenta se defender? Bloqueando o movimento da bactéria dentro da planta, através de caloses que impedem o fluxo de seiva. Né? Bom, então nós começamos, o primeiro trabalho foi raspar o câmbio, né? Aquela parte que fica entre o caule e o tecido mais externo, floema da folha, da planta. Vamos ver que nutriente que tem ali que está limitando nas plantas doentes. Né? Fizemos isso, uma tese de mestrado, por sinal, e verificamos lá que alguns nutrientes são essenciais de estarem ali, para acontecer, a planta continuar vivendo. Né? E um desbalanço hormonal também que acontece. Com isso, nós idealizamos, vamos tentar ver como é que nós podemos fazer a planta superar isso. Né? Então fizemos lá um balanço de nutrientes e hormônios e começamos a aplicar em planta. E o nosso campo de pesquisa, ele já envolve o agricultor. Então, nós já começamos com alguns produtores, há 11 anos atrás, fazendo esses testes. E começamos, por surpresa, a ver que plantas recuperavam. Né? Recupera a planta. Recuperavam
quando ela está num sintoma inicial. Se ela já está totalmente atacada, aí é melhor tirar essa planta e pôr uma muda nova no lugar, né? Mas a outra surpresa, nos talhões que começamos a aplicar, parou de aparecer planta doente. Então, aí que foi o grande passo que nós conseguimos. Hoje já temos praticamente uns 10 milhões de plantas que estão sendo tratadas dessa forma, né? O psilídeo não tem nenhuma forma de controle biológico ainda, né? Surgiu agora, foi lançado lá no Fundecitrus, uma possibilidade de um controle biológico através de um fungo, que é uma empresa junto com a Exalc e com o Fundecitrus que vão lançar esse produto. É um fungo que é bastante promissor. Mas esse parece que é um dos primeiros sistemas de controle biológico. Mas esse controle de aplicações de produtos que a Complant desenvolveu são basicamente o quê? Fito-hormônios e fertilizantes foliares? Isso. Então, nós tentamos agir sobre a bactéria, né? Tem alguns produtos que ajudam a diminuir a presença da bactéria. Bactericidas? Não são bactericidas. Em parte age como, né? Mas normalmente são estimulantes de defesas naturais da planta contra a bactéria. São nutrientes que favorecem esse desenvolvimento de novos floemas, né? E são outros elementos que são simplesmente micronutrientes, que é o principal ponto onde surgiram alguns tratamentos chamados manejos nutricionais. A Flórida tentou muito usar isso, mas não deu muito certo, porque ela só ia atrás de consertar o que estava errado. Então, deu uma deficiência de zinco, aplica zinco, ou de manganês, aplica manganês, né? Era corretivo, mas não ia na causa. Tem que ser preventivo. Tem que ser, aqueles elementos, eles têm que estar lá para corrigir o problema. Mas você tem que favorecer que haja o fluxo de seiva, né? E que resultados vocês têm obtido com esses tratamentos, Ondino? Olha, em primeiro lugar, esse freio no aparecimento de plantas doentes, né? Segundo, aumento de produtividade. Porque tanto as plantas doentes que recebem o tratamento, como aquelas sadias que também recebem o tratamento, como é um tratamento intensivo, elas passaram a produzir mais. Então, a nossa grande limitação era o custo, né? Com os experimentos atuais, a gente está mostrando para os produtores que o que ele ganha de produção paga o custo. Por que o custo era alto? Porque o tratamento ele precisa ter 6 a 8 aplicações anuais, senão não funciona, né? E a razão disso é que aqueles fito-hormônios, as coisas, eles têm uma ação muito rápida, degrada rapidamente na natureza, né? Então você fala, eu vou aplicar lá em setembro, vai durar até abril. Não vai. É limitado. Então você precisa estar sempre aplicando, e isso que encarecia o manejo. E são apenas aplicações foliares? Foliares. Agora, o manejo fisiológico, que nós denominamos assim, né? Ele não se limita à planta, à parte aérea, porque o principal problema está lá embaixo, né? Se você não tem fluxo de seiva para a raiz morre. A comida da raiz é feita na folha, né? Então, o que é importante? Isso é mestre, né? Você não ter limitação de acidez do solo, alumínio, você não ter deficiência de boro, você não ter falta de fósforo, de cálcio no solo, para que, à medida que você estimula a planta, ela rapidamente refaz o sistema radicular. Então, entende, nós estamos... É quase que um tratamento da planta, né?
Então, muitos colegas às vezes não entendem, né? Não, mas isso que vocês estão fazendo já fizeram lá nos Estados Unidos, não deu certo. Não é bem assim, né? Está dando certo. Então, quem está testando isso são os produtores que cada ano mais produtores estão procurando o nosso trabalho. Eu daí um parênteses. Lembrando que conversando anteriormente com o Dr. Ondino lá no escritório dele, o tratamento, metade da planta vive em cima da terra e metade vive embaixo da terra. O tratamento só na parte de cima, e você não faz um complemento pelo solo, o tratamento fica pela metade. Então, essa posição deles é muito interessante. Eles fazem o conjunto. E nesse conjunto de solo e de planta, tem que ter, não é bem harmonia, tem que ter equilíbrio entre os nutrientes, que é o que eles estão fazendo. Porque se tiver desequilíbrio, o projeto deles não vai funcionar. Claro. Então é uma dificuldade, às vezes a gente é criticado, não, vocês estão querendo vender produto. É lógico, o produto tem que ser usado. Mas é um produto que é uma solução. Né? Mas não é uma venda, nem pusemos em revendas, por enquanto. É o fabricante entrega o produto direto para o produtor. Por quê? Aquele produtor nós já fizemos um trabalho de orientação, né? Temos até o Hamilton Rocha trabalhando com a gente agora, você conhece o Hamilton, né? Ele está nos ajudando a preparar o produtor para ele usar bem esse produto, para depois ele ter o resultado. Né? Agora, esses produtos da Coplant, eles são fertilizantes foliares. Isso. Enriquecidos com fito-hormônios. Eles estão registrados no Ministério da Agricultura em que categoria? É fertilizante foliar. Como fertilizante foliar. Alguns, não como bioestimulantes. Não. Alguns desses bioestimulantes são adicionados externamente, nem estão no produto. Né? Faz parte do... Porque a legislação é muito restritiva no sentido de registrar bioestimulantes, né? Muito restritivo. Difícil, né? Fica extremamente difícil você categorizar que tipo de produto você está utilizando. O Ministério sabe disso, todo mundo sabe, né? E a gente continua. Fertilizante foliar, a gente nunca está muito explícito o que tem lá dentro. Né? Porque o fertilizante foliar, ele carrega na sua genética, vamos chamar assim, ou na sua história, um processo que foi de 30, 40 anos atrás, de que fertilizante foliar seria uma água de batata, né? Preparada lá no fundo da casa. Exatamente. Isso tem que botar mesmo adubo no solo, né? E tem muita gente ainda no Brasil que não acredita em fertilizante foliar, lamentavelmente. Mas olha, faz diferença. Viu? Faz uma diferença. Até cana hoje está usando foliar, né? Micronutrientes, biofoliar, e tem resultado. É que, às vezes, a pesquisa não quantificava exatamente. E as empresas, cada uma tinha a sua recomendação. Então, é difícil quantificar. Agora, o sistema, ele segura, no caso, um ataque de um agente, de uma praga, que é o psilídeo, que é o portador de uma bactéria. Isso. Como é que ele tem se comportado em relação a outras pragas e a doenças, no caso da laranja, leprose, pinta preta? Então, esse foi o grande problema que houve na Flórida. Eles trataram o psilídeo como uma praga normal, né? Que até tantos por cento de infestação é tolerável, né? Aqui no Brasil tinha alguns professores até que seguiram essa orientação. Mas o que a pesquisa e a prática mostrou é que psilídeo tem que ser zero. Não pode estar lá porque ele é muito eficiente. Mas ele é uma praga urbana, lamentável. Ele tem um hospedeiro em várias plantas urbanas, né? Então, o psilídeo ele não pode ser tratado como uma praga convencional. Claro. Né? Que você tolera uma população, então, o manejo integrado, aquela coisa. E isso complicou a vida do citricultor. Né? Sim, tem muitos pomares abandonados praticamente que são hospedeiros do psilídeo. Exatamente.
Então, agora, uma vez introduzida a bactéria lá, ela pode ficar lá anos sem mostrar sintoma. Entende? Então, E a planta produzindo. a planta produzindo. Agora, quando mostra o sintoma, é porque houve um bloqueio, a planta reagiu, ou era uma carga muito grande de bactéria, ou alguma condição ambiental que favoreceu, a planta tentou reagir e bloquear. Aí ela bloqueia, é um tiro pela culatra que a planta Claro. dá, né? Então, o que acontece? No nosso sistema de manejo, algumas críticas têm vindo, mas vocês estão deixando planta doente lá. E quem me disse que no sistema convencional também não está? Também não tem. E está, porque a gente devia ter zero de greening se a lei tivesse sido eficiente, né? E temos 17% em média de plantas atacadas hoje no país. No É grave o problema. A região de Limeira tem mais de 40% de planta doente. Qual é o custo disso por hectare, Ondino, aproximadamente? Olha, as últimas avaliações que nós fizemos, fica aí em torno de 1.500, 1.200, 1.500 por hectare por ano. As 8 aplicações, né? As 8 aplicações. O produto, né? Que dá quase um ano isso. Né? Começa a partir de setembro da florada, né? Até abril. Então, no inverno a planta Pouco antes da colheita. Pouco antes da colheita. Viram, nessas pesquisas todas vossas aí, o controle, a visão principal é o controle da bactéria e do psilídeo. Se vocês juntassem um melaço da vida e controlar o psilídeo, a bactéria e o psilídeo em 8 aplicações, não seria um caminho? Vocês já testaram isso? Normalmente, essas aplicações já associam os inseticidas, né? Porque os inseticidas estão sendo aplicados uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, tem fazendo aí uma vez por semana, né? Então, mas o melaço não funciona como um inseticida, mas não é um inseticida convencional. Ele controlaria por dificuldade do bicho se locomover dentro do pomar, né? Você testaram isso? Não, nós não testamos. Inclusive, não é o nosso campo a questão do inseto, né? Nós seguimos a lei aí de eliminar o inseto. Por quê? Se tem planta, se nós estamos dizendo que algumas plantas podem ter a bactéria, nós não queremos que essa bactéria seja redistribuída. Claro. Então, o manejo do psilídeo é essencial. Existem algumas culturas como tomate, batata, com problemas sérios com bactérias, né? Esse mesmo raciocínio, essa mesma filosofia de tratamento seria aplicável a essas outras culturas? Normalmente não. Normalmente não. Agora, porque geralmente essas bactérias elas afetam o fruto ou a folha, né? E no caso da bactéria da laranja, ela afeta o sistema vascular. Sistema vascular. Que é o floema, por onde vai a seiva para a raiz. Por que ela chama... então as folhas ficam amareladas, um amarelo... Porque acumulou tanto açúcar na folha que ele não conseguiu ir para os frutos e para a raiz, que aquilo se transformou em amido, né? Então fica aquele mosqueado de verde e amarelo nas folhas, né? Chama até de amarelão, né? E eu sei que é um assunto bastante complexo, né? Com certeza. Felizmente nós temos lá o Dr. Camilo, né? Que, olha, o que ele estudou, a gente estudou um pouco também, mas a Delma acompanha lá o nosso trabalho, né? O Camilo é um estudioso e, olha, esse trabalho, eu acredito que merecia um prêmio muito significativo. Os resultados têm sido muito positivos, né? Os produtores que começam a usar e praticam bem, olha, estão muito felizes porque não perderam a lavoura. Claro. Nós temos aqui, até colegas nossos, Mogi Mirim, tem 7 propriedades, todas
relativamente pequenas, rodeadas de produtores com problema, e eles já estão lá fazendo isso há 6, 7 anos. E estão com o mercado funcionando. Né? Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela visita, esperamos que haja uma evolução positiva nessa filosofia de controle do greening, né? Que seria uma vitória enorme para o Brasil obter esse sucesso. Muito obrigado ao Casari por participar. É isso, amigos, o Portal DBO, como você sabe, aqui você sabe mais, e até a próxima, se Deus quiser.